Joia! Muito bem, continuando com os conceitos relativos a Teshuvah, vamos dedicar o estudo de hoje Leilui Nishmat Shaul Ben Bida e também Leilui Nishmat Sara Rachel Bat Abraham Berozi. Ele nos traz aqui um costume, isso não é uma halachá mandatória, mas é um costume, é costumeiro que uma pessoa arrependida de um pecado muito grave seja submetida à imersão ritual no mikveh, em sinal de purificação e arrependimento. Existe um costume desses, que quando se trata de alguma coisa grave, Deus nos livre, houveram casos mais graves na época da Inquisição, de judeus que pelo menos pro forma se tiveram que manifestar-se como renegados ou que tiveram forçosamente como declarar que estavam abandonando a fé monoteísta, etc. E depois, quando essas circunstâncias contrárias, quando cessaram e foram reintegrados à comunidade ou em outros tipos de transgressões muito graves, há um costume que o penitente faça uma imersão ritual no mikveh, no banho ritual de purificação, como um sinal de arrependimento e purificação. Porque nós sabemos que a água do mikveh tem um poder extraordinário, que de certa forma ela cria uma nova vida, ela tem o poder de renovar e criar uma nova vida. Isso nós vemos em alguns aspectos na halachá, como ele nos diz, num certo sentido a imersão no mikveh é como voltar ao útero e emergir, e isso seria um renascimento simbólico. Assim como, por exemplo, a gente encontra aqui um converso, uma pessoa que está abraçando a fé judaica de forma sincera, então para consumar o processo de conversão, ele deve emergir ao entrar na fé judaica, como sinal de estar experimentando um nascimento espiritual, porque de fato, de acordo com a halachá, aquele que se converte ao judaísmo é considerado como uma pessoa recém-nascida, em todos os aspectos halachicos, como uma pessoa que renasceu. Assim também, uma pessoa que se afastou através de alguma transgressão muito grave, estava muito distante da fé judaica, mesmo já sendo um Yehudi, existe esse costume. Então isso que ele nos diz, o mesmo vale para quem se arrepende de um pecado especialmente grave. Por isso ele nos diz, uma pessoa que tenha se afastado da congregação judaica, não só que ele não frequentava, que pior do que isso, quando se diz que ele se afastou da fé judaica, aderindo a outras coisas, então ele deverá emergir quando voltar arrependida. De qualquer forma, nós temos sim na halachá como algo importante a imersão que se faz na véspera do Yom Kippur. Isso já serve quer dizer, já é uma chance, já é uma oportunidade para todo mundo nessa imersão já incluir também esse conceito. Por isso, isso está relacionado, ou seja, essa imersão que nós fazemos, da mesma forma que costumeiro emergir antes do Yom Kippur, em sinal de arrependimento, como Teshuvah, ou seja, que é um dia, nós fazemos tudo que está relacionado com esse renascimento espiritual, da gente se renovar, se reciclar, por assim dizer. Continua nos dizendo, para serem efetivos, todos os arrependimentos devem envolver esses 7 conceitos que ele vai enumerar a seguir. Ele traz isso da obra clássica de pensamento judaico, Chovat HaLevavot, uma obra clássica escrita pelo Rabbeinu Bechayei Ben Pekudá, há cerca de 1000 e poucos anos, e é um dos primeiros livros de Mussar, de ética judaica. Originalmente foi escrito no árabe, depois traduzido para o hebraico, como vários outros livros daquela época, dos grandes sábios da Península Ibérica. Maimônides também escreveu o Guia dos Perplexos em árabe, Rabi Yehuda Halevi escreveu o Kuzari, diversos outros livros, Sadia Gaon escreveu o seu livro Emunot Veteot em árabe e depois foram traduzidos. Mas esse se tornou um livro, uma obra muito importante, e ele lá, num capítulo, fala sobre a Teshuvah. Ele nos diz que a Teshuvah envolve 7 conceitos, que a gente já abordou de certa forma, mas aqui seguindo a maneira dele enumerar: aceitar a responsabilidade total pelo mal causado.
Nós falamos, enquanto uma pessoa não assumir a responsabilidade, não assumir o erro, achar, não, ele pecou, mas foram as circunstâncias, foram os outros que levaram, e etc., ele não vai fazer uma tshuva completa, não vai ter um arrependimento pleno, isso não vai ser considerado uma tshuva completa. Portanto, aqui é necessário que a pessoa aceite toda a responsabilidade pelo mal causado, reconhecer a gravidade de ter pecado. Às vezes a pessoa sim assume, não, eu fiz realmente, mas tem atenuantes, não é tão grave, não é o fim do mundo, e etc. Isso também compromete a tshuva. Então a pessoa deve também reconhecer a gravidade de ter pecado, perceber que não podemos fugir de Hashem, ou seja, que existe uma justiça divina, e por isso, assim como as boas ações que fazemos, com certeza é um princípio da fé judaica acreditar que elas vão acabar sendo remuneradas, recompensadas, e vice-versa. Aquilo de errado que fizemos, há uma prestação de contas e não há como se excluir, não é? Ou se eximir disso. É importante a pessoa ter consciência disso. Reconhecer a onisciência de Deus e o seu conhecimento de nosso pecado. Saber também que aquilo que a gente já comentou, é claro que Hashem sabe de tudo que estamos fazendo. Ele tem plena ciência, então não há como fugir dele, ou não é que ele não sabe, vamos dizer, não. Hashem sabe, isso deve nos constranger, quer dizer, isso deve causar que a gente tenha vergonha, porque ele viu, ouviu, acompanha, sabe, etc. Saber que o arrependimento é nossa única chance de cura. Ou seja, que o nosso tikkun, o conserto e a retificação aqui depende da tshuva, desse arrependimento. Reconhecer a bondade de Deus, que Deus nos deu essa chance. Você falhou, mas Hashem nos dá a oportunidade, faça tshuva, se arrependa, e assim você pode ser perdoado. E desejar conseguir a proximidade de Deus. Ou seja, que a pessoa quer, por assim dizer, se reconciliar, a pessoa quer se reaproximar de Hashem, ele sabe que enquanto ele estava fazendo coisas erradas, ele fica afastado, né? Isso afasta de Hashem, e ele quer conseguir essa proximidade a Deus. Então, esses são sete elementos presentes na tshuva, conforme enumerados nessa obra do Chovat HaLevavot. Depois ele nos fala sobre a motivação da tshuva. O que leva uma pessoa a fazer tshuva? O que motiva o arrependimento? É essa guinada. Alguns dizem que para um nadador olímpico se preparar para a competição, eles dizem que tem duas opções. Ou ele treina 8, 10 horas por dia durante meses a fio, etc. Tem uma outra opção, quando ele estiver na piscina, joga um tubarão lá dentro. Então, ou seja, tem situações, às vezes, o que leva à mudança, porque tshuva é uma mudança de rota, de rumo, arrependimento e etc., uma guinada. O que motiva isso? Às vezes pode ser alguma aspiração, pode ser, às vezes, uma mudança pode ser motivada até por amor, mas tem um motivador que ele é muito forte e é mais, por assim dizer, mais fácil de fazer acontecer, que é o medo. Cultivar amor é uma coisa mais difícil, profunda e etc. Mas medo, sabe, medo é E aqui ele nos diz, em relação a tshuva também, existe o chamado tshuva por temor, existe tshuva por amor. Nos fala que há dois pensamentos básicos que podem motivar uma pessoa a se arrepender. Ela pode ficar chocada com a percepção de que Deus pode irá puni-la pelas suas más ações. De repente uma pessoa se conscientiza, até agora ele não evitou de pensar nisso, mas ele acredita em Hashem, existe Deus, esse mundo não é uma selva, e existe o bem e o mal, e existe critérios e etc., e justiça divina. E de repente a pessoa fica receosa que ela possa ser punida. Até agora ela estava agindo, sabe, despretensiosamente ou ignorando qualquer consequência, e etc. E de repente ela fala, puxa, mas eu posso acabar tendo que pagar caro por isso, né?
e a pessoa tem medo e receio dessa punição, de ser punida pelas suas más ações, e então ela vai arrepender-se por medo dessa punição. Isso se chama arrependimento pelo medo, tshuvah meirá, que é válido, é legítimo, nós vamos ver, mas tem uma diferença essencial entre a tshuvah que é feita, motivada pelo medo, pelo temor, em relação à tshuvah que é motivada pelo amor, vontade de proximidade a Hashem, a Deus. Por outro lado, uma pessoa pode crescer para amar a Deus e os seus ensinamentos. Às vezes a pessoa, eu quero estar próximo de Hashem, estar próximo a Hashem cumprindo a sua vontade. Ele pode com isso crescer e evoluir espiritualmente em tal medida que a tshuvah dele, ele disse, já que ele está próximo de Deus assim, como alguém que ama o outro, não quer contrariá-lo. E a pessoa se sente constrangida se agiu contra, se feriu a vontade da pessoa, do ser amado. Porque uma pessoa que é motivada por amor a Hashem, a sua tshuvah, ele diz, puxa, ele se sente constrangido por ter contrariado a vontade do ser amado aqui, do ser divino. Né? Ele lamenta sinceramente ter violado alguma vez aquilo que é a vontade de Deus. Isso se chama arrependimento por amor, em hebraico, tshuvah me'ahavah. Como vimos antes, o arrependimento não pode ajudar a desfazer o ato em si mesmo, mas ele ajuda, foi feito, né? Mas ele ajuda a retificar retroativamente a intenção que acompanha o pecado. Quando uma pessoa se arrepende por medo, essencialmente ela deseja nunca ter cometido nenhum dos seus atos errados ou pecaminosos. Quando a tshuvah é motivada pelo temor, então a pessoa diz, ele lamenta, eu preferia nem ter feito isso para não arcar com as consequências, com culpa, etc. Nesse caso, Deus aplica retroativamente essa intenção ao pecado. Ou seja, já que agora ele deseja não ter feito isso, então, quando a pessoa fez, ela fez com vontade, com desejo, com paixão, mas Hashem vai considerar a tshuvah, a atitude da pessoa agora, já que agora ela desejaria não ter feito isso, Hashem vai considerar como que aquele pecado foi meio que involuntário. Voluntário é vontade. Já que agora ele deseja não ter feito isso, a vontade dele é que não tivesse feito isso, mesmo que quando ele fez talvez com muita vontade, mas Hashem vai considerar, vai dar um grande desconto, considerando que aquilo foi feito sem vontade. E o considera como tendo sido cometido sem intenção aquele pecado. Todavia, a expiação é exigida exatamente como no caso de qualquer outro pecado não proposital. Mas o pecado está lá e algum tipo de expiação vai ser necessário. Por outro lado, quando uma pessoa faz tshuvah por amor, o alcance é bem maior. No entanto, quando uma pessoa se arrepende por amor, tudo que ela quer fazer, a pessoa quer estar alinhada com a vontade de Deus, já que ele ama a Deus, ele não quer contrariar a sua vontade, não gostaria de ter contrariado no passado, ele quer fazer a vontade de Hashem. Ele não deseja apenas não ter feito nenhum mal no passado, mas também lamenta sinceramente não ter empregado esse mesmo tempo e esforço, toda a energia que ele investiu para servir o seu amado Deus. Então ele lamenta que, em vez de ter desperdiçado sua energia fazendo aquilo que é negativo, por que ele não agiu em prol do seu amado? Portanto, nesse caso, todos os pecados dos quais a pessoa se arrependeu por causa desse amor são contados como se tivessem sido cometidos com a intenção de fazer o bem. Já que a vontade dele hoje, ele fala o que ele lamenta, já que ele ama Hashem, ele lamenta, puxa, uma pena que eu não gastei o meu tempo, minha energia fazendo mitzvot, praticando coisas boas, e etc. Então, já que essa é a intenção dele, Hashem vai considerar que essa é a intenção dele quando fez os atos, por mais que os atos, quando ele fez, eram atos negativos, ruins. Mas isso que se diz, que o poder da tshuvah por amor é tão extraordinário que ela transforma as donot em zchuyot. É capaz essa tshuvah de transformar os pecados, mesmo propositais na época, não só neutralizá-los, não só
anistiá-los, anulá-los, mas transformá-los em méritos. Né? Aquele sujeito que ele, no banco, se ele devia 10 mil, não só que zeram, olha, você não tem mais dívida nenhuma, mais do que isso, ele é creditado, não é? Do vermelho passa para o verde, você foi creditado em 10 mil. Né? Então, daí ele diz... Como? Eu vou nesse banco. Sobre isso o salmista disse: tu agora amas o bem e odeias o mal, de modo que Hashem, o teu Deus, te ungiu acima de todos os teus semelhantes com óleo da alegria. Ou seja, que essa pessoa vai ter a alegria simplesmente por ter aqui, ou seja, o ato em si ele não modificou, mas ele modificou o seu enfoque em relação ao ato. Antes ele queria aquilo, etc. Hoje, por saber que isso é contrário à vontade de Hashem, ele abomina isso, ele não quer saber disso, muito pelo contrário. Então Hashem aqui considera a vontade dele agora, que é só de preencher a vontade divina, etc. Ele considera que isso é importante. Então ele nos diz, assim como o arrependimento varia de acordo com a intenção da pessoa, nós vimos que o tipo de tchuvá e o alcance da tchuvá, há uma diferença se essa tchuvá foi motivada pelo temor ou pelo amor. Ele também varia o arrependimento, a tchuvá, segundo as circunstâncias. Da mesma forma que maneiras especiais de limpar podem erradicar determinadas manchas melhor que outras, modos específicos de arrependimento podem apagar o pecado mais efetivamente. O que leva a pessoa, em que circunstâncias a pessoa fez tchuvá? Será que a pessoa fez tchuvá quando estava numa boa? Ou será que ele só fez tchuvá quando estava pressionado, exprimido? Ele fez tchuvá por opção ou por falta de opção? Entendeu? Quer dizer, uma série de circunstâncias. Será que houve motivos de interesse pessoal que levaram mais ele para tchuvá? Ou foi uma tchuvá desinteressada? Assim, então, tudo isso também conta. Ele nos diz que há vários níveis de arrependimento. Isso é enumerado nos livros, 7 níveis, mas a gente vê isso numa outra ocasião. Por isso também ele nos diz, falando em circunstâncias, no momento da tchuvá, é melhor se arrepender o mais rápido possível. Inclusive é interessante, tem um pronunciamento do Rebbe, no qual o Rebbe diz que existe no conceito da mitzvah de tchuvá, quando incide sobre a pessoa a mitzvah da tchuvá. Teoricamente, alguém que não pecou, incide a mitzvah de tchuvá. Sobre quem incide a mitzvah de tchuvá? Sobre quem pecou. Ele fala que no momento que uma pessoa pecou, imediatamente incide sobre ele a mitzvah de fazer tchuvá. Porque a tchuvá, ou seja, pecou, então corrija, retifique e até imediatamente. Por isso ele disse, a pessoa posterga, atrasa essa tchuvá, como ele está deixando de cumprir um preceito que já recai sobre ele. Mas de qualquer forma, o melhor é que a pessoa faça tchuvá o quanto antes. Não espere até Rosh Hashanah, mesmo que falta só uma semana, alguns dias, tchuvá o quanto antes. Quanto mais tempo um pecado permanecer dentro do indivíduo, mais indelevelmente ele fica impresso em sua personalidade. Quando uma pessoa não fez tchuvá, significa que o estômago está embrulhado, ou o vírus está incubado, está lá dentro. Enquanto a pessoa não fez tchuvá, por isso ele diz, o benefício da tchuvá imediata é melhor do que... uma coisa é fazer o mal, com L, o que torna a pessoa talvez mal, com U, não é? Mas aquele que faz o mal, de repente, esse mal que ele fez fica dentro dele, enquanto ele não fez tchuvá. E não é bom você ser portador do mal, ficar corregando o mal. Então, se uma pessoa já vai fazer tchuvá, faça tchuvá, não espere, faça tchuvá o quanto antes, erradique, tire esse mal de dentro de si. Porque se diz, esse mal pode ser um mal contra o semelhante, mas em geral isso está associado com alguma coisa, atitude negativa. Ele diz, enquanto a pessoa não corrigiu isso, isso fica impresso na sua personalidade e mais difícil fica para ele arrepender-se. E também, ele explica também o benefício da tchuvá imediata, a pessoa também vai esquecendo o pecado aos poucos. Pecou, passou, esqueceu. A pessoa sabe, não, eu preciso
Na época do Beit HaMikdash, quando a pessoa cometia uma transgressão, tinha aqui até o Beit HaMikdash trazer uma oferenda e etc. Hoje, por enquanto, não vigora isso, não é? Mas, e às vezes a pessoa pode acabar esquecendo até do pecado que cometeu, ou deixando de sentir sua plena gravidade. Talvez na hora que a pessoa fez, até a própria pessoa estava chocada. Como eu fiz isso logo depois. Mas se passou uma hora, passou um dia, 2, etc. Então a pessoa vai se acostumando com a ideia e isso já não choca mais. E daí isso complica, dificulta a tshuva. Quanto mais tempo uma pessoa adiar o arrependimento de um determinado pecado, menores são as suas chances de ficar totalmente arrependido, pois ela pode esquecer o pecado completamente, ou pode acontecer uma coisa súbita com a pessoa indesejável, que isso acabe impedindo que ela chegue a se arrepender. Por isso, se já aconteceu a falha e transgressão, melhor é que quanto antes a pessoa corrija, retifique, fazendo tshuva. Grande